Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A Justiça começa o ano embrulhada no seu labirinto. Se o tempo da Justiça é muitas vezes acusado de se caracterizar por uma lentidão exasperante, o que dizer do tempo da feitura das leis? O país dos magistrados e dos advogados voltou ontem à sua tradicional cerimónia de abertura do ano judicial como quem vai a uma sessão de fado. Disposto a ouvir palavras tristes de um setor mergulhado na nostalgia e na condenação ao marasmo. Houve notas de dissonância e impaciência, caso do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, João Coura Mariano, que é que ouvimos a criticar duramente a classe política. Mas, do demais, onde é que nós já ouvimos aqueles discursos? Quando se trata de justiça, fala-se de uma área crucial para a nossa vida coletiva. Uma área que se atrasa, que se deixa prescrever, que se enrola em processos gigantescos que a paralisam, que se embrulha em recursos e incidentes processuais que permitem aos ricos arcar com as custas para adiar decisões, que interfere na política e anda anos a fio a investigar suspeitas que, à nascença, provocam demissões. Fala-se na justiça que demora anos a dirimir conflitos administrativos e comerciais, que afasta investidores estrangeiros e condena os cidadãos à via sacra da burocracia ou da permanente incerteza. Uma justiça que não vai bem, mas não muda. A cerimónia de ontem foi ainda assim um dia diferente. O Presidente da República, que anda há anos a pedir às forças partidárias que se entendam em torno de um pacto para a justiça, saiu de lá com a esperança reforçada. Porque há uma nova ministra de um novo governo, porque há um novo procurador-geral e porque há 3 novos presidentes de tribunais superiores. Mas também porque há crescente sensação na sociedade e na política que esta situação de paralisia não pode continuar. A ministra Rita Giudice vai dizendo que o caminho faz-se resolvendo os problemas um a um. Mas faz falta uma reforma global do setor, insiste o Presidente, insiste o Presidente da Assembleia da República e insistem também os Presidentes dos Tribunais Superiores. E a culpa de quem é? É neste campo minado que o problema se afunda. Os políticos e os cidadãos dizem que muitos dos problemas da justiça se resolveriam sem grandes mudanças nos códigos ou nos estatutos profissionais. São problemas criados pelos juízes ou procuradores, não pela lei. Ora, juízes e procuradores dizem o contrário. Se querem melhorias, mudem as leis, dizem aos políticos. Esgotado o tempo do passa-culpas, os portugueses esperam respostas, lembrou e bem Marcelo. Será assim tão difícil encontrá-las, pelo menos as mais prementes? Vamos saber, a este propósito, a opinião de Conceição Gomes, que é doutorada em Sociologia, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenadora do Observatório Permanente de Justiça e da Unidade de Formação Jurídica Judiciária. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva professora Conceição Gomes, muito obrigado por vir ao P24. Na sessão de abertura do ano judicial de ontem, o Presidente da República mostrou-se particularmente otimista sobre a possibilidade de se avançar com reformas na área da justiça. Partilha desse otimismo? Houve qualquer coisa que tivesse mudado que justifique uma maior crença na possibilidade de se chegar, se não ao Pacto da Justiça, pelo menos a algumas reformas mais profundas no setor? Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui, estar a falar com o público e estar a falar, enfim, a falar consigo, com o Manuel Carvalho. Muito obrigada. Prazer também, obrigado. Também já é jornalista há muitos anos e que acompanha estes temas. Há quantos anos nós ouvimos falar de reformas da justiça, não é? Portanto, é algo recorrente, a reforma da justiça, as reformas da justiça, de tal forma que a primeira questão que nós nos temos que colocar é, afinal, estamos a falar de quê, não é? Quando falamos de reformas da justiça, é porque a dada altura é um lugar, já é tão recorrente que nem sabemos exatamente o que é que estamos a falar. Eu acho que era muito importante que, em vez de falarmos de reformas da justiça ou da reforma da justiça, falássemos de estratégias concretas, de medidas concretas, de objetivos estratégicos, o que é que de facto, o que é que nós queremos, quais são exatamente qual é a agenda estratégica, qual é os objetivos e, acima de tudo, penso que isso é que nos deveria mobilizar, não é? Quer dizer, primeiro definir exatamente quais são os problemas que nós queremos resolver, identificá-los bem, identificar as suas razões, as razões desses problemas e, de facto, resolver. Porque, de facto, esta ideia da reforma da justiça, bom, não sei, é muito abstrato. Portanto,
é abstrato, é recorrente e pronto, é algo que nós ouvimos de facto recorrentemente todos os anos. Eu, enfim, não me, não me ocorre dizer mais nada do que isto. Mas, por exemplo, instituições como o Observatório Permanente da Justiça há muitos anos que identificaram os principais problemas. Na vossa ótica, ou na sua ótica, quais são, se tivesse que tomar duas medidas com caráter de urgência, quais são, na sua opinião, as medidas mais urgentes que se precisava tomar? Olha, eu acho que eu identifico três, quatro grandes problemas, digamos assim, e depois, de facto, as medidas para resolver. Primeiro, o acesso. O acesso à justiça. Evidentemente que é algo também recorrente, que nós falamos muito. Mas há claramente, neste momento, barreiras claras, problemas claros do acesso à justiça, que era importante nós olharmos para eles. E quando falamos de acesso, não falamos só da questão económica, mas também a questão económica é muito importante. E como sabe, nos últimos anos, ou enfim, aqui há uns 10 anos, regredimos nessa matéria. Por um lado, as custas judiciais aumentaram e, por outro lado, diminuíram, digamos assim, ou melhor, tornaram-se mais restritivos os critérios do acesso, do acesso ao apoio judiciário. E, portanto, nós temos, de facto, aqui estas duas medidas em sentido oposto e que realmente afastam mais pessoas do ponto de vista económico. Mas não é só disso. Estamos a falar, de facto, da linguagem, da forma como as pessoas são recebidas, da forma como as vítimas ou as pessoas mais vulneráveis são de facto ouvidas, recebidas, as crianças, as vítimas de violência doméstica, que enfim que estão. Portanto, há aqui também a questão dos edifícios, do acesso, a forma como, por exemplo, os sinistrados dos laborais são muitas vezes atendidos nos tribunais quando têm dificuldade de mobilização, onde estão feitas as perícias, enfim, há aqui um conjunto de as notificações, quando as pessoas recebem uma notificação, se receber uma notificação do tribunal, é quase, mesmo pessoas que, enfim, conheçam o sistema judicial, têm dificuldade em compreender aquilo, porque é um formulário, não é? Com cruzinhas, com várias opções, com um conjunto de expressões técnicas que as pessoas não conseguem e, de facto, uma linguagem muito fechada, muito hermética. Portanto, há aqui muitas questões do acesso à justiça, aos tribunais. Evidentemente que elas não se podem resolver todas de uma única vez, mas era importante que nós identificássemos isto como problema, identificássemos qual era o problema e começássemos a resolvê-los. Ok, vamos tratar da linguagem, da comunicação, da forma como os tribunais comunicam com as pessoas. Vamos fazer isso. Vamos tomar essa medida. Se ao fim de um ano tivéssemos feito algo nessa matéria, tínhamos dado um passo. Não é? Portanto, o acesso. O problema do acesso, claramente, é um problema que, noutros fóruns, noutros países, de facto, é identificado como um problema e são tomadas medidas para resolver. Depois temos um problema, de facto, de atrasos. Mas também nós temos que compreender que os atrasos, e era importante que, de facto, que quando discutíssemos também estas questões, o fizéssemos de uma maneira informada, os atrasos não são em todo o tipo de litígios, não são em todos os tribunais, portanto há aqui muita heterogeneidade no campo dos atrasos. Mesmo naquela jurisdição, que é sobretudo a jurisdição administrativa e fiscal, onde são identificados generalizadamente mais atrasos e também nos chamados grandes processos, crimes, digamos assim. São aqueles que são mais mediáticos e que levam as pessoas a desenvolver mais esse sentimento. Nem todos, porque nós tivemos grandes processos na área da corrupção, não é? E da criminalidade económica, chamamos-lhe assim, que na verdade não tiveram atrasos significativos. Portanto, o que nós precisamos de compreender é as razões dos atrasos. Porquê os atrasos? O que é que levou a com que determinados processos, no fundo, se arrastassem da forma? E vamos ver que se nós estudarmos e vermos que é algo que também se faz pouco, porque esta ideia que tudo se sabe, mas é preciso avaliar, estudar, perceber exatamente qual é a razão. Vamos ver que muitas vezes os processos ficam parados, literalmente parados,
meses, por exemplo, para transitar de um tribunal para o outro, não é? Há razões Portanto, ou também, seja, não é um problema que tenha a ver com uma alteração da lei, ou lá está, como disse há pouco, com uma grande reforma. Não é um problema, tem a ver com gestão do sistema. Portanto, há muitos problemas que têm a ver com a forma como o sistema, os tribunais no seu global são geridos, e tem a ver, de facto, com isto também, esta ideia do compromisso de todos, não é? Com, digamos assim, o fim do processo. E não, portanto, nós temos um sistema, um processo, não é? Onde que tem intervenções de vários atores. Intervêm os advogados, intervém o Ministério Público, por exemplo, se for crime, mas também no civil, portanto, em alguns casos, intervém o Ministério Público, os juízes, os funcionários, por aí fora. E vários tribunais, não é? Cada um dos atores compreende, digamos assim, a ação, eu faço o meu despacho e passo para outro, ou o processo vai para a secretaria. Bom, mas é importante nós compreendemos que, do ponto de vista do cidadão, isto é pouco relevante. O que lhe interessa é a decisão final, é quando o processo chega ao fim. E o processo chega ao fim, de facto, quando não for possível haver recurso, quando houver, enfim, este jargão do trânsito em julgado. Portanto, esta compreensão, de facto, do porquê que há processos que se atrasam muito, há desempenhos muito desiguais. Nós fizemos um estudo na gestão administrativa e fiscal e, de facto, é desempenhos muito desiguais dos atores e aparentemente sem razões, e o que nos leva também, e é um problema de gestão dos órgãos de gestão do sistema judicial, portanto, dos conselhos, dos juízes presidentes, portanto, de ação. Não é? É conhecido que havia, por exemplo, alguns magistrados que transitaram no tribunal, têm que dar sentenças, porque, de acordo com o princípio da mediação, têm que dar as sentenças dos processos que fizeram julgamento, e ficam meses, anos, sem dar a sentença, porque isto tem que ter consequências, naturalmente, e não tem, não é? Portanto, há de facto, é preciso realmente ter esta compreensão, porque depois o que é que nós ouvimos sobre isso? Nós não ouvimos, de facto, razões dos atrasos. Ouvimos sempre um discurso muito generalizado, o que também não quer dizer que não justifique, de falta de meios, que às vezes à altura já nem sabemos de que meios é que as pessoas estão a falar, não é? E de que meios concretos, não é? É importante que eu compreendo que, por exemplo, na investigação da grande criminalidade, é muito relevante a formação, é muito relevante as plataformas informáticas, e é preciso, de facto, mas não podemos generalizar de meios, que mais é que eu preciso, não é? Portanto, estas generalizações acerca dos problemas da justiça e eu acho que isso que também, digamos assim, nos leva a não sair do mesmo lugar. Quando nós temos um discurso muito concreto. Estaria, portanto, de acordo. A Ministra da Justiça disse hoje lá uma frase que eu acho que, enfim, que era quase de resposta ao discurso do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e também da representante da Ordem dos Advogados. Ela diz qualquer coisa do tipo, em vez de grandiosos planos estratégicos, temos que resolver problemas um a um. Ou seja, ela introduziu no seu discurso de hoje à tarde também uma certa dose de pragmatismo do género de dizer, vamos deixar estes grandes desígnios e vamos olhar para os problemas que existem nos tribunais, um a um, e tentar resolver. É um pouco isso que nos está a querer dizer de alguma maneira. Eu concordo com ela, quer dizer, eu não sei exatamente o que ela estava a falar, mas eu concordo com ela. Portanto, é preciso realmente identificar problemas concretos, perceber as razões desses problemas e atuar e definir medidas calendizadas porque isso também é muito importante, de facto. Se eu identifico um problema, eu tenho que definir as medidas, tenho que definir um calendário para a aplicação dessas medidas e de facto, ter condições para a sua aplicação. Porque depois não basta alterar a lei, quer dizer, nós temos reformas ou digamos assim, alterações por via legislativa. Olha, veja lá o que aconteceu no campo da estratégia anticorrupção. Portanto, nós tivemos, Exato, de facto, uma estratégia anticorrupção, a criação de um conjunto de instituições que sim, era agora, não é? De prevenção
da corrupção, e depois, quer dizer, temos a notícia 2 anos depois que não fizeram, ou não têm meios, ou não têm, ou, bom, não sei exatamente quer dizer, é preciso também perceber o que é que aconteceu, porque é que foi, e isso também não pode ser, não é? Portanto, calendarização, atuação, objetivos execuíveis. Quer dizer, porque de facto, se nós sabemos que há uma medida ou há uma que realmente não temos condições de a executar, para quê defini-la? Não faz sentido. Vamos encontrar outra solução. É que precisa ser execuível, porque só assim é que nós avançamos, porque senão, de facto, grandes ideias, grandes medidas, mas que depois elas não têm execuibilidade e não as avançamos. E, portanto, não avançamos. Quer dizer, nós às vezes temos a sensação, perdoa-me a expressão, que estamos em circo. Quer dizer, a gente já ouviu isto não sei quantas vezes, eu às vezes vou revisitar textos de há 10 anos. E quando olho para a data, é que me apercebo que é de há 10 anos, porque parece que estamos a falar do atual momento, não é? E depois há uma nota que eu também gostaria de salientar, que é, há também muito desperdício, porque no meio disto tudo, destas ideias, sem grandes objetivos concretos, para onde é que queremos ir, e de facto com calendarização desperdiçamos muito, e eu dou-lhe o exemplo que para mim, e gostaria de assim, era a digitalização da justiça. Nós hoje temos, repare, plataformas, portanto, a tramitação dos processos é, enfim, na sua matriz, idêntica em todos os tribunais, quer dizer, sobretudo, portanto, a parte de crime tem uma parte de investigação, o Ministério Público é diferente, mas os processos administrativos, de laborais, cíveis, a sua tramitação é equivalente, digamos assim. Temos 2 plataformas, o CITAV, ou sítios, geridas por entidades, enfim, mais ou menos por equipas diferentes, com necessidades diferentes, com respostas diferenciadas, umas têm mais capacidade de resposta, outras menos, bom, imagine. Depois criámos várias plataformas desenvolvidas, umas num sentido, outras noutro. Agora, haveria no ano passado um projeto de unificação de se criar uma única plataforma. Nunca mais se falou disso. Portanto, desperdício de pessoas aqui. Temos agora, por exemplo, aqui algumas plataformas na componente de gestão processual, na componente de anonimização das sentenças. O que é que nós vemos? Vemos a jurisdição comum a desenvolver as suas plataformas, a jurisdição administrativa a desenvolver as suas plataformas, o próprio ICFES a também desenvolver as suas plataformas em algumas áreas. O que é que nós fazemos? Nós vamos fazer pequeninas plataformas que depois não vão funcionar. Em vez de olhar para o problema de uma forma integrada e transversal. Em vez de usarmos todas as sinergias, os conhecimentos que realmente também são poucas, não é? Quer dizer, são escassas, e desenvolvermos algo robusto. Nunca temos nada robusto. E tenta-se resolver este problema, portanto, voltando a criar, portanto, grandes reformas, grandes pactos e grandes coisas muito mais complicadas, portanto, e ano após ano andamos a repetir esta conversa. O nosso tempo esgotou-se, professora Conceição Gomes, foi um prazer ter estado aqui consigo. Muito obrigado pela sua leitura deste problema. Eu que agradeço. Os nossos leitores tentam entenderem melhor quais são os dilemas com os quais nós nos confrontamos neste início do ano judicial. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. E aqui entra a terceira palavra, que é a de gratidão, de agradecimento. É que o público percebeu a história quando quase tudo o resto estava na pré-história. Percebeu que ia haver esta história quando arrancou com os mais novos, em termos de literacia. Não tento que chamar assim literacia mediática, mas fazendo literacia mediática, percebeu que não se podia perder a juventude. E era por aí que se devia começar. Em dezembro, o Presidente da República foi ao público elogiar os seus programas de literacia mediática. Em especial, o P Superior, um programa financiado por várias empresas que propõe oferecer assinaturas digitais gratuitas a jovens que andam no ensino superior. Lendo os jornais, acredita ao público e acredita ao Presidente, os mais jovens aprendem a distinguir informação de opinião ou de desinformação e fazendo robustecem a qualidade do debate público e da democracia.
Vale a pena lembrar isto porque o programa de ofertas deste ano está a acabar. Se andas na universidade, se é professor ou tem filhos no superior, aproveite esta oportunidade. Saiba mais em www.publico.pt. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.